Que este Jesus nos acompanhe durante o meditar da sua santa palavra para as nossas vidas. Amém. Qual é o significado do Dia das Mães para vocês? Em uma conversa de longa data, há bastante tempo, uma pessoa me disse mais ou menos assim: eu não vou para o culto do Dia das Mães, porque esse dia não tem mais sentido para mim. Eu já não tenho a minha. E de fato, se a pessoa olhar só para o lado da comemoração do dia, de estar com a mãe, almoçar com ela, sair, comprar algum presente, etc., não vai ter muito sentido comemorar mesmo, nem vir ao culto. Mas o Dia das Mães não pode se resumir a isso. Porque senão, quando não for mais possível comemorar com ela, a data vai perder o seu sentido. Por isso, durante a conversa, eu tentei explicar para a pessoa que Dia das Mães é dia de agradecer a Deus. É dia de agradecer a Deus primeiro, porque se nós estamos no mundo, é porque Deus permitiu que fôssemos gerados no útero das nossas mães. Ou seja, Deus nos deu vida por meio de uma mulher que nós chamamos de mãe. E segundo, se nós estamos vivos até agora, é porque Deus permitiu que fôssemos cuidados e amados por pessoas que Ele colocou em nossa vida. E na maioria das vezes, é a própria mãe que gerou e deu à luz um filho. Nesse sentido, vir à igreja é uma forma de agradecer a Deus pelo seu cuidado em nossa vida. Além disso, eu falei também que Dia das Mães é dia de nós orarmos com pedidos e súplicas pela misericórdia de Deus em favor de todas as mães, de todas as mulheres do mundo. No culto de hoje nós fizemos isso naquela parte da liturgia chamada Kyrie. Kyrie eleison quer dizer, ó Senhor, misericórdia. E como nós carecemos da misericórdia do Senhor. Porém, depois de eu ter dito isso, a pessoa respondeu assim para mim: se for só para orar, eu posso orar na minha casa, eu não preciso ir ao culto. Se for para agradecer, eu agradeço em casa, meu Deus. E eu tive que concordar com ela. Ao que parece, fazer orações não é a primeira coisa que nos move a vir para o culto, ainda mais no Dia das Mães. Então, eu tentei mostrar àquela pessoa a importância de estar no culto para ficar em contato com a palavra de Deus. Afinal, aqui nós ouvimos 4 leituras bíblicas: o Salmo, Antigo Testamento, Epístola, Evangelho. Na época de Páscoa, a gente não leu o Antigo Testamento, mas leu o livro de Atos. E ainda depois disso tem a explicação, a mensagem do pastor falando sobre os textos bíblicos. Mas isso também não adiantou para a pessoa, porque ela disse: eu posso ler a Bíblia em casa, e no YouTube está cheio de pregador, eu posso assistir em casa. Então, oração e ouvir a palavra de Deus não são os motivos principais da gente vir para o culto no Dia das Mães. Aí eu me lembrei justamente do texto que foi lido hoje, quando Jesus disse aos seus discípulos assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E em que contexto Jesus disse isso? Vocês se lembram? Em João 13 e 14, do relato dos evangelhos, Jesus e os seus discípulos estão em volta de uma
mesa. E o que aconteceu naquele dia? Primeiro, Jesus lavou os pés dos discípulos para dar exemplo de humildade. Ensinar o seguinte para eles: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. E o que mais aconteceu ao redor daquela mesa? Jesus indicou como seria a sua forma de amar os discípulos. Isto é o meu corpo, isto é meu sangue, dado e derramado em favor de vocês. Repitam essa ceia em memória de mim. Dando o seu corpo e sangue é a forma como Jesus nos ensina o que é amor. E como nós devemos amar. Tem a ver com sacrifícios. Tem a ver com tirar o ego, se humilhar e favorecer o outro. Então, só nessa cena de João 13 e 14, nós temos 2 mandamentos de Jesus: viver em comunhão, amando uns aos outros, e participar da Santa Ceia, fazer isso sempre em memória dele. Mais tarde, depois da sua morte e ressurreição, Jesus mandou que os seus discípulos batizassem e ensinassem todas as coisas que ele ordenou aos seus discípulos. Então aqui nós vemos mais 2 mandamentos de Jesus: batizar e ensinar. Agora vamos juntar só esses 4 mandamentos que eu citei: comunhão, Santa Ceia, batismo e ensino. Onde todas essas coisas acontecem? Na igreja, né? Onde nós vivemos em comunhão? Onde nós participamos da Santa Ceia? Onde podemos batizar e ensinar? O culto é onde todas essas coisas estão unidas. E foi assim que Jesus preparou os seus discípulos, a fim de eles não ficarem sozinhos. Eles não ficarem órfãos no mundo, cada um para um lado, fazendo o que bem entende, mas que eles estivessem unidos entre si e unidos a Jesus. Ele estava preparando os seus discípulos para serem igreja, igreja que ama, igreja que administra batismo e Santa Ceia, que ensina a palavra de Deus de maneira pura e correta. E para que os discípulos pudessem viver como igreja, igreja de Jesus neste mundo, ele lhes prometeu o Consolador, o Espírito Santo, que iria habitar neles, a fim de que eles amassem a Jesus e a todas as coisas que Jesus os ordenou fazer. Hoje em dia tem muito essa ideia de o Espírito Santo habita em mim e eu não preciso da igreja. Não, é justamente o contrário. O Espírito Santo habita em mim e eu faço parte da igreja. Eu sou igreja quando estou em comunhão. Então, explicando essas coisas para a pessoa, eu tentei mostrar que vir ao culto não é como ir a um fast food, que eu só vou quando eu quero ou quando eu tenho vontade. Não. Vir aos cultos é um sinal de amor a Jesus, de reconhecimento por tudo que Ele fez, um reconhecimento de tudo que Ele nos oferece ainda hoje: perdão de pecados, salvação eterna pelos meios da graça,
batismo, Santa Ceia, Palavra de Deus. É por amor a Jesus e ao seu mandamento que hoje o Luiz vai ser batizado. Porque ele reconhece que o batismo é mandamento de Jesus. É a ação do Espírito Santo para salvá-lo da condenação, perdoá-lo dos seus pecados. É por amor a Jesus que o Luiz, a Cristina, a Julieta, Luciano e o Roberto vieram para professarem publicamente a sua fé, para se tornarem membros da Igreja Luterana, receberem a Santa Ceia, que é a ação de Jesus para salvá-los, para perdoá-los. Por mais de 3 meses eles foram instruídos nos ensinamentos e nos mandamentos de Jesus para aprenderem a amá-lo cada vez mais. E como Pedro disse, para estarem preparados para responder a todo o que pedir razão da esperança que eles têm. Esperança da qual Paulo fala aos atenienses, tornando conhecido o Deus desconhecido, o Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, para que nós tenhamos vida eterna no nome de Jesus. E embora aquela pessoa não tenha mais uma mãe física, aquela da conversa, aquela pessoa não está órfã, porque ela ainda tem uma mãe espiritual. A igreja, como diz Lutero, a igreja é a mãe que gera e carrega cada cristão pela palavra de Deus. Ela é formada por cada um de nós, comunhão dos santos. Ela é formada pelos sacramentos, pelos meios da graça, que é a comunhão das coisas santas. A pia batismal é o útero da igreja, onde o Espírito Santo gera novos crentes e os une a Jesus em sua morte e ressurreição. O púlpito é a voz da igreja, que o Espírito Santo usa para ensinar a palavra de Deus aos crentes, para que eles sejam sustentados com o genuíno leite espiritual, a fim de crescerem e se desenvolverem na graça de Deus. E isso desde criancinhas até os mais idosos. Afinal, todos nós precisamos aprender sobre Jesus, para amá-lo cada vez mais. A mesa é o local onde o Espírito Santo nos chama, nos congrega para recebermos o corpo e sangue de Jesus, estarmos com toda a companhia celeste. E isso inclui todos os nossos pais, as nossas mães que morreram na fé em Jesus. A comunhão que temos com os irmãos são os braços da igreja, onde o Espírito Santo nos ensina a abraçar e sermos abraçados, a amar e sermos amados, a perdoar e sermos perdoados, a servir e sermos servidos. Por isso, a igreja não faz essas coisas por ela mesma, mas por ordem de Jesus e pelo auxílio do Espírito Santo, a fim de que nenhum crente esteja órfão, sozinho, sem o Consolador. Nós temos uma mãe que quer nos consolar com o consolo que vem do alto. Não desprezemos a igreja. Não desprezemos a igreja. Eu fico imaginando quanta gente no interior de Pernambuco, em regiões remotas, queria ter a oportunidade de estar todo domingo em culto, em comunhão, para serem consolados por Deus, receberem a Santa Ceia, viverem com os irmãos, enquanto outros que moram aqui perto têm oportunidade de vir, não dão tanto valor à igreja,
Não dão tanto valor ao ensino de Jesus. Não dão tanto valor à Santa Ceia. Dizem amar Jesus, mas não querem viver como Jesus ordena. Não querem ser consolados pelo Espírito Santo. E assim eles pecam contra Deus, por não considerarem o amor que Jesus teve ao dar a sua vida por cada um de nós. Quando a única coisa que nós merecíamos era o abandono, era sofrimento, era castigo. No entanto, aqueles que amam Jesus, que em seu coração têm o desejo de viverem como membros da igreja de Jesus, mesmo que não possam vir ao culto todo domingo, com frequência, estes serão consolados. É para estes que Jesus promete: não deixarei que fiquem órfãos. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele, diz Jesus. É para estes que Jesus lhes envia o Consolador, a fim de que eles sejam consolados até a manifestação de Jesus. E a manifestação de Jesus agora será com poder e grande glória, quando Ele vai dizer para cada um de nós, os que amam a Ele: porque eu vivo, vocês também viverão. Portanto, irmãos, nós temos muitos motivos para participar do culto, inclusive no Dia das Mães. Mas o principal motivo é Jesus. Ele não quer nos deixar órfãos. E Ele não nos deixa. Ele nos consola com o que há de mais precioso: o seu perdão, o seu espírito, o seu corpo e sangue. E assim, bem consolados, nós vamos poder consolar. Afinal, nós, igreja, consolamos uns aos outros. Que o Espírito Santo nos auxilie para amarmos a Jesus e vivermos como Ele nos ordenou, consolando e sendo consolados pelo eterno Consolador. Amém.